Olá, bom dia a todos e a todas e sejam bem-vindos à conferência da Sabesp para a discussão dos resultados do nosso segundo trimestre de 21. Meu nome é Mário Sampaio, sou superintendente de captação de recursos e de relações com investidores. Nós vamos começar por informar a todos os participantes que esta conferência, primeiro, está sendo gravada, né? A apresentação acompanhada dos slides está sendo transmitida pela internet, através do site da Sabesp e pela plataforma MZIQ. A apresentação estará disponível para download no mesmo portal, assim como o release de resultado no nosso site novo de RI. Lembramos que serão aceitas perguntas aos palestrantes através unicamente da plataforma do videocast. Então, vocês mandam a pergunta, a gente lê a pergunta. A nossa conferência terá aproximadamente 1h30, sendo que vamos reservar aproximadamente 45 minutos para responder a perguntas de analistas, primeiramente, e depois nós estaremos abrindo por uns 15 minutos para os jornalistas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa conferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Sabesp, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantia de desempenho, envolvem risco, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Bom, vamos fazer agora, abrir aqui para todos presentes, para eu poder fazer a apresentação. Então, conosco temos o Dr. Benedito Braga, presidente da Sabesp, o Oswaldo Garcia, diretor econômico financeiro de relações com investidores, o Luiz Tibério, hoje na função de assistente executivo da diretoria financeira, Marcelo Miag, superintendente de contabilidade, o Agnaldo Pacheco, superintendente de controladoria, e se junta a nós o Marcelo Sanches, superintendente de regulação. Agora, gostaria de passar a palavra para o Dr. Braga, que fará a abertura da conferência. Dr. Braga. Muito obrigado, Mário. Prazer muito grande estar com as senhoras e os senhores no dia de hoje para trazer boas notícias, muito boas notícias da nossa Sabesp. Em primeiro lugar, dizer que temos um novo diretor econômico-financeiro, Oswaldo Garcia, que chega na nossa companhia com uma bagagem importante, esse engenheiro formado em Juiz de Fora, na Federal de Juiz de Fora, presidente do Conselho de Administração do Metrô, foi presidente da Caixa Participações, foi secretário nacional de saneamento no Ministério da Integração Nacional e tem uma vasta experiência. Oswaldo é uma pessoa de grande competência técnica, um profissional dedicado ao setor do saneamento e conhecedor dos mercados, é uma pessoa que traz bons resultados para a nossa companhia. Então, apresentá-lo a todos e aproveitamos esta oportunidade da chegada dele para resolver uma questão que já há algum tempo queríamos implementar com base em benchmarks de empresas internacionais reguladas, que é a criação de uma superintendência de regulação
cuidando tanto de tarifas, quanto de contratos, quanto de fiscalização, pois isso estava em áreas separadas da companhia. E hoje, sob o comando do Oswaldo Garcia, nós temos o Marcel Sanches, que anteriormente cuidava da área de regulação na presidência, agora então incorpora também no âmbito da diretoria financeira a regulação como um todo, né? Em função do novo marco legal e das oportunidades que teremos na expansão de mercado e em novos negócios, resolvemos também criar, no âmbito da diretoria financeira, econômico-financeira, a superintendência de novos negócios e regulação. Então, temos aí uma situação agora bastante confortável, uma relação muito boa com a agência reguladora. Tivemos um resultado muito bom, né, na nossa terceira revisão tarifária e vamos continuar com essa boa relação, com muito profissionalismo e com essas inovações administrativas que eu gostaria, então, de trazer a todos nessa nossa conferência, né? No âmbito do marco legal, nós vamos ter depois um detalhamento da situação. Nós tivemos, em 1º de junho, a publicação do decreto 10.710, que estabelece, então, a metodologia prevista na 14.026 de comprovação da capacidade econômica financeira dos prestadores de serviços públicos de água e saneamento, né? Houve certamente um atraso nessa publicação, né? Porque o prazo para que essa comprovação aconteça é 31 de março de 22, e o decreto era para ter saído há quase 6 meses atrás. Houve um atraso muito grande. Mas, independente disso, nós já sabemos que atenderemos aos índices financeiros definidos no decreto, portanto, estamos a cavaleiro nessa situação. Estamos também trabalhando no sentido de eventuais revisões de alguns contratos para estar conforme com as metas de 2023, 2033, previstas na Lei 14.026. Outro desenvolvimento importante foi a criação das unidades regionais de saneamento, né, do serviço de abastecimento de água e tratamento de esgoto. Nós temos 4 regiões definidas, uma delas sendo dos municípios operados pela nossa companhia. Isso, então, foi um resultado. Parece que eu estou com um problema de conexão aqui. Não, tá, o senhor está bem. Está tudo ok? É que veio uma mensagem aqui no meu computador. Ótimo. Então, a unidade Sudeste, né, é composta pelos 370 municípios operados, e isso vai facilitar muito o nosso futuro dentro desse marco do saneamento. Outra boa notícia que o nosso diretor Oswaldo Garcia vai trazer em detalhes foi o lucro, né, de mais de 700 milhões nesse trimestre, o que eleva, não é, o nosso resultado nesse primeiro semestre para
mais de bilhão de reais, 1,3 bilhão no semestre, contra um prejuízo que tivemos em função de questões cambiais no ano passado de 280 milhões. Então, um resultado muito alvissareiro, né, do ponto de vista econômico, que confirma que vamos, sim, então, executar esse orçamento de 4,2 bi nesse ano, nos trabalhos, principalmente do saneamento, né, do novo Rio Pinheiros, projeto emblemático que nossa companhia está levando a cabo, andando perfeitamente no prazo e que vamos entregar em 2022 um Rio Pinheiros limpo para todos os paulistas. Situação hídrica sob controle. Ontem mesmo dei uma entrevista aí para o Grupo Globo, indicando tranquilidade nesse setor, porque há muita preocupação em função do sistema Cantareira ter entrado no chamado nível de alerta, mas simplesmente deixar claro a todos que o nível de alerta significa que nós temos um limite de retirada de água do Cantareira de 27 mil litros por segundo. E, na verdade, nós já estamos há um bom tempo tirando menos do que isso do Cantareira. Por quê? Porque fizemos obras ao longo desses anos, possibilitando a integração dos sistemas. Então, hoje, com essa integração, nós estamos tirando 23 mil litros por segundo do Cantareira já há algum tempo, o que, então, não há motivo para nenhuma preocupação nesse momento. Obviamente, estamos dando a mensagem de uso racional da água para que não tenhamos nenhuma dificuldade. Além disso, também nessa linha, nós estamos com a expectativa de até novembro desse ano ter mais 400 litros por segundo vindos do Itapanhaú, um rio da vertente marítima aqui do estado de São Paulo, né? E até julho do ano que vem, desse mesmo sistema, vamos poder tirar 2.000 litros por segundo. Ou seja, temos uma situação estável, tranquila, e gostaria de passar às senhoras e aos senhores, nessa conferência, esta posição a respeito da crise hídrica. Então, meus caros amigos e amigas, estamos andando bem e, com isso, termino essa minha palavra inicial de bons resultados, de otimismo, e volto aí para o Mário e para o Dr. Oswaldo Garcia fazer, então, uma apresentação mais detalhada dos nossos resultados. Bom dia a todos e todas. Obrigado, presidente Braga. É energizado e com imenso prazer que assumo esta missão. Muito me orgulha fazer parte do time da Sabesp, uma das maiores empresas de saneamento do mundo. Trata-se de uma companhia que tem uma trajetória de sucesso em suas atividades e, em específico, na área financeira e de governança. Assumo com o objetivo de buscar ampliar os pilares da sustentabilidade econômico-financeira de longo prazo da empresa, dando continuidade aos trabalhos e trazendo um novo olhar para os desafios do saneamento. Quero aproveitar a oportunidade para dar boas-vindas ao Marcel Sanches, que já era superintendente de assuntos regulatórios e que se junta à diretoria financeira, para assumir a nova e ampliada Superintendência de Regulação. Neste movimento, o Luiz Tibério,
que ocupava o cargo de superintendente de tarifas e custos, passa a ser meu assistente executivo, uma espécie de chefe de gabinete, expandindo sua atuação e suportando-me em todos os assuntos da diretoria. Quanto ao cargo de superintendente de novos negócios, esta semana está se juntando à nossa equipe o Marcelo Batista Gomes, a quem caberá comandar esta área e que será apresentado a todos em um futuro próximo. Antes de passar para os slides e detalhar mais um pouco os resultados do trimestre, gostaria de destacar os pontos a seguir. Em maio, com a conclusão da terceira revisão tarifária, foi aplicado um aumento médio de 7% na tarifa. Lembrando que ele foi de 7,6% para as categorias residencial e não residencial, menos 1% para a categoria social e favela e 5,45% para o atacado. Nesse sentido, já a partir do próximo trimestre, o efeito do reajuste médio de 7% aplicado estará integralmente considerado, sendo possível avaliar melhor seus impactos sobre a receita. Notem que a aplicação do ajuste deste ano deu início à implementação da nova estrutura tarifária, com a incidência de reajustes diferenciados por categoria, onde ao final de 2024 teremos uma distribuição mais equilibrada de tarifas por categoria, resultando em uma tarifa recorrente mais previsível. No segundo trimestre de 2021, verificamos aumentos nas receitas e despesas em relação ao segundo trimestre de 2020. Como consequência desses aumentos, o EBITDA ajustado apresentou uma redução de 128,2 milhões. Porém, se excluirmos os efeitos não recorrentes apresentados no segundo trimestre de 2020, com destaque para o acordo com o município de Mauá de 181,7 milhões, o EBITDA ajustado apresenta um incremento de 66 milhões. Efeito semelhante ocorreu com a tarifa média, quando calculada sobre a receita líquida sem a receita de construção, dividida pelo volume faturado total. Que nesse trimestre, quando comparado com o segundo trimestre de 2020, resultou em um aumento de 3%. Neste caso, se desconsiderarmos os efeitos não recorrentes de Mauá, a tarifa média apresenta um aumento de 9,2%. E se desconsiderarmos também o volume do segundo trimestre de 2020 das categorias residencial social e residencial favela, a tarifa média apresenta um acréscimo de 4,3%. Quanto à exposição cambial, seguimos no processo de gestão da sua redução. Em função, principalmente, do refinanciamento em reais do Eurobônus com vencimento no ano passado, a exposição cambial diminuiu de 34% no segundo trimestre do ano passado para 19% neste trimestre. Este movimento foi beneficiado pela valorização do real frente ao dólar e ao iene, de 12,2% e 12,6%, respectivamente, o que também contribuiu para o resultado mais favorável da companhia neste trimestre, como poderemos ver adiante. Vamos passar agora para os slides, iniciando pelo slide 3. No segundo trimestre de 2021, comparativamente ao mesmo período do ano anterior, houve aumento no volume faturado total de 1,6%, sendo 0,7% em água e 2,7% em esgoto. Quando desconsideramos o município de Mauá e o efeito transitório da isenção concedida às categorias residencial social e favela, entre abril e agosto de 2020, esse aumento sobe para 7%. Notem que, embora tenha havido aumento nos principais segmentos, quando comparado trimestre contra trimestre, o volume das categorias comercial e industrial de tarifas mais altas
ainda não voltaram aos níveis de consumo do período pré-pandemia. Seguindo para o próximo slide. Observamos que a receita de serviços de saneamento apresentou crescimento de 6% no período, passando de 3,7 bilhões no segundo trimestre de 2020 para 3,9 bilhões no segundo trimestre de 2021. Elevação decorrente principalmente dos reajustes tarifários autorizados no período, reajustes estes de 3,4% em agosto de 2020 e 7% em maio deste ano. A receita bruta passou de 4,4 bilhões para 4,6 bilhões, acompanhando o crescimento das receitas e serviços. A receita de construção se manteve estável comparativamente ao segundo trimestre de 2020. Os custos, despesas administrativas e comerciais, incluindo os custos de construção, tiveram elevação de 10,4%, de 3,4 bilhões no segundo trimestre de 2020 para 3,7 bilhões no segundo trimestre de 2021. Com elevações de custos principalmente em despesas e materiais gerais, energia elétrica e PSLD. A queda de 8,1% no EBITDA ajustado, de 1,6 bilhões para 1,5 bilhão, se explica pelas maiores pressões de custos e despesas e pelo resultado não recorrente obtido no segundo trimestre de 2020 com a assinatura do acordo com o município de Mauá. Com efeito líquido no resultado de 267,6 milhões. Lembrando que, como já comentado, se retirarmos os efeitos não recorrentes, a variação é positiva, em 66 milhões. Não obstante, o lucro líquido cresceu significativamente de 378,2 milhões no segundo trimestre de 2020 para 771 milhões no segundo trimestre de 2021. A elevação de 104,4% está atrelada à melhora do resultado financeiro associado à valorização do real frente ao dólar e ao iene. Passando para o próximo slide. Aqui, todos os custos e despesas foram alimentados pela forte alta da inflação de 8,3% no período de análise, comparando trimestre contra trimestre. Com os custos de construção, a elevação foi de 10,4%. Se os desconsiderarmos, o aumento foi de 14,6%. As despesas de pessoal tiveram acréscimo de 3%, bem abaixo da inflação. Este resultado foi possível, a despeito do reajuste salarial concedido em maio de 7,8%, em função dos efeitos do Programa de Retenção de Conhecimento, o PCR, encerrado no final de 2020, que resultou em uma diminuição de 1.125 empregados, ou 8,2% do total em comparação ao segundo trimestre de 2020. E apesar dos aumentos observados nas demandas médicas, que em 2020 foram excepcionalmente menores em função do isolamento social. O aumento das despesas gerais de 59,3% decorreu principalmente de processos judiciais e maior provisão para fundos municipais. Materiais gerais apresentaram um crescimento de 35,7%, em razão do volume mais intenso de manutenção nos sistemas e redes de água e esgoto. As despesas com energia elétrica cresceram 22,3%. Em função da elevação do consumo e das tarifas reguladas, que correspondem a aproximadamente metade do nosso consumo. Houve também crescimento nas perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa, em 23%, decorrente de uma piora no nível de inadimplência observada no período. Próximo slide. O gráfico de desempenho financeiro tem como base o lucro apurado no segundo trimestre de 2020, de 378,2 milhões, e demonstra a movimentação do resultado no período.
A receita operacional líquida cresceu 163 milhões em razão dos reajustes tarifários. Os custos e despesas somados aos custos de construção apresentaram um aumento de 347,4 milhões. As outras receitas e despesas operacionais, incluindo a equivalência patrimonial, tiveram uma variação negativa de 109,4 milhões devido a eventos não recorrentes relacionados aos acordos com o município de Mauá e com a Companhia de Saneamento de Alagoas, a Casal. O resultado financeiro apresentou variação positiva de 924,3 milhões, decorrentes principalmente da valorização do real frente ao dólar e ao iene no segundo trimestre de 2021, comparativamente à desvalorização observada no segundo trimestre de 2020. O imposto de renda e a contribuição social, com variação negativa de 236 milhões, foi decorrente do maior resultado tributável. Por fim, o resultado foi um lucro líquido no segundo trimestre de 773,1 milhões, o dobro do resultado verificado no segundo trimestre de 2020. Terminando os slides, ainda temos 2 pontos que gostaríamos de comentar brevemente. Primeiro, e em continuidade com o compromisso de manter o mercado informado sobre as repercussões da aprovação da Lei 14.026 de 2019, que altera as diretrizes do setor, lembramos que no dia 1º de junho foi publicado o Decreto 10.710 de 2021, que estabelece a metodologia para a comprovação da capacidade econômico-financeira dos prestadores de serviços públicos de água e esgoto. Conforme o decreto, os prestadores de serviços deverão fazer essa comprovação em 2 etapas. A primeira, por meio da avaliação dos índices referenciais mínimos dos indicadores econômico-financeiros, tais como suficiência de caixa, margem líquida e endividamento. E, em uma segunda etapa, caso superem a primeira, as empresas deverão demonstrar, por meio de estudos de viabilidade, que o plano de negócios e de captação estão adequados para o cumprimento das metas de universalização de 2033, estabelecidas no novo marco regulatório. A Sabesp atende aos índices mínimos estabelecidos no decreto e já está trabalhando na preparação dos estudos de viabilidade, para envio das informações à Arcesp até 31/12/2021. Uma importante definição da lei federal já foi atendida no âmbito estadual com aprovação no dia 5 de julho da Lei Estadual 17.383 de 2021, que trata da regionalização do saneamento básico no estado de São Paulo. Foram criadas 4 unidades regionais de serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, chamada de URAIS, sendo a Unidade 1, Sudeste, composta por 370 municípios operados pela Sabesp que possuem contratos vigentes ou estão situados em região metropolitana. Os municípios têm até o dia 5 de janeiro de 2022 para aderir voluntariamente às unidades regionais, que passarão a ser a instância decisória para os serviços de água e esgoto aqui no estado de São Paulo. O último ponto de destaque se refere à 28ª emissão realizada em 16 de julho, no valor total de 1,2 bilhão, com 3 séries de 3, 5 e 7 anos, aos custos de CDI mais 1,2%, CDI mais 1,44% e CDI mais 1,60%, respectivamente. Os recursos da emissão serão aplicados no refinanciamento de dívidas vincendas, em especial a 25ª emissão, no valor de 1,45 bilhão, com vencimento em outubro deste ano. Estes são os comentários. Passaremos agora para a sessão de perguntas e respostas. Mário.
Olá, então vamos como já comentado, vamos começar a sessão de pergunta e resposta. Quero lembrar que essa primeira parte aqui a gente vai se restringir aos analistas e acionistas, investidores, e depois a gente abre com tempo ainda para os jornalistas. E também lembrar que as perguntas entram, nem todas eventualmente serão respondidas, podem estar repetidas ou eventualmente não tem tempo. Nesse caso, a área de RI está totalmente à disposição para atender. Bom, a gente tem a primeira pergunta, vem aqui do Juliano Agege, do UBS BB. Ele mandou diversas perguntas, eu vou começar pela pergunta referente a novos negócios. Ele pergunta: a Sabesp pretende participar dos próximos leilões de saneamento? Pretende participar do leilão do Amapá, ou Bloco 3 do Rio de Janeiro, ou dos blocos B e C de Alagoas? Doutor Braga, Oswaldo. Ou não? Olha, Juliano, nós estamos abertos a os novos mercados, sem dúvida nenhuma, mas nós não temos uma informação para você específica como essa, né? A única coisa que a gente pode adiantar é que estamos sim analisando oportunidades, né? Temos agora uma estrutura já bem estabelecida, mas especificamente sobre Amapá, sobre bloco 2 bloco 2 não, bloco que sobrou lá do Rio de Janeiro, isso aí nós vamos analisar com calma. Perfeito. Bom, a próxima pergunta é na área de gestão e regulação. A empresa ainda apresenta um custo operacional maior que o proposto pelo regulador. Quais são as iniciativas que serão tomadas para ganhar mais eficiência? Novamente, doutor Braga. Olha, nós estamos sempre promovendo mais eficiência. Por exemplo, você viu aí na apresentação do Oswaldo, né, que nós tivemos uma redução de número de mais de 1.000 funcionários, né? Estamos trabalhando também na área da gestão dos nossos, do consumo dos nossos clientes através de IoT, estamos automatizando nossas instalações de água com inteligência artificial, estamos trabalhando na área da energia fotovoltaica para reduzir os nossos custos relacionados com energia, que são muito altos. Ou seja, a companhia está, sim, preocupada em reduzir custo de operação com tecnologia e com inovação. Não sei se o Oswaldo ou Marcel querem fazer algum comentário adicional nessa linha. Marcel, à vontade. Obrigado, Eduardo. Não, acho que o senhor colocou muito bem, né? A gente tem aí uma busca pela eficiência muito consolidada, né? Temos projetos aí, né, para reduzir o nosso OPEX, para ter aí mais eficiência buscada. O senhor citou automação, né? Tem aí, eu destacaria também no processo de atendimento ao cliente, né? A gente está passando por uma grande transformação digital na modernização dos nossos canais, né? Diminuindo a necessidade das agências físicas, né? Liberando esse pessoal para outras atividades. Então, acho que tem aí um processo em curso, né, de racionalização das despesas da companhia que deve trazer bons resultados, aí, como a gente já vem tendo. Muito bem. Mário. Tá bom, ok.
Então, vamos para uma próxima pergunta. Aqui é a pergunta do Guilherme Lima, do Santander. Vamos lá, ele tem duas perguntas. O que enxergam de potencial impacto tarifário em 2022, caso seja considerado potencial não atendimento do valor mínimo da receita requerida estabelecida na revisão de 2021? E a segunda pergunta é: em relação ao decreto de comprovação de capacidade econômica financeira, na visão de vocês, o que vai acontecer no caso de companhias que não conseguirem comprovar sua capacidade? Por quanto tempo esses contratos ficarão irregulares? Certo? São as duas perguntas. Bom, essa sobre equilíbrio financeiro, o que vai acontecer com companhias que não conseguem, aí vai haver uma luta, né? Porque o que é um contrato irregular, né? Poderá haver alguma disputa do ponto de vista judicial, eventualmente. Veja, o caso da Sabesp não existe isso. Nós vamos demonstrar tranquilamente o nosso equilíbrio econômico financeiro. E a primeira pergunta era... A primeira pergunta é: o que enxergam de potencial impacto tarifário em 2022, caso seja considerado potencial não atendimento do valor mínimo da receita requerida estabelecida na revisão de 2021? Bem, nós temos uma revisão anual, né, em função da revisão da estrutura tarifária, que tem aí uma banda de 2,5%, que se não for atendida, tanto para menos quanto para mais, e é isso o que está previsto na resolução da Arcesp, né? Então, mas aí não sei se Oswaldo ou Marcel querem entrar em algum detalhe do que pode acontecer sobre essa questão do equilíbrio. Marcel, quer alguma declaração? Não, acho que o Dr. Braga colocou bem, né? A questão aí que a gente tem do ponto de vista regulatório é a garantia, né, de um intervalo de receita que foi estabelecido pelo regulador, né, na última revisão tarifária. Então, a Sabesp tem direito a atingir no mínimo 97,5% daquela receita calculada, aquela receita requerida regulatória, né? E é muito difícil a gente prever se ela vai ou não atingir, né? Nós estamos aí no decorrer ainda do segundo semestre, esse target aí tem até dezembro para acontecer, né? O que nós temos clareza é que nós temos uma receita garantida e que deve manter a empresa equilibrada nessa linha. Falar de algum tipo de impacto, de alguma coisa de não atendimento, nesse momento, acho precoce, a gente ainda está desenvolvendo, né, o processo anual aí de todo o ano de 2021, então temos alguns meses ainda a percorrer. Então, acho muito precoce a gente falar em algum tipo de impacto nessa linha. Ok. Bom, vamos voltar para o Juliano Agege, do UBS-BB, com uma pergunta. A pergunta é, doutor Braga e Oswaldo, a Prefeitura de São Paulo está processando a Sabesp e a Arcesp. Duas perguntas ele faz. Qual é o motivo desse processo? Tem relação com a falta de CAPEX ou com o repasse do FII municipal para as tarifas? Segunda pergunta é se o processo movido pela Prefeitura não indica um relacionamento degradado entre a companhia e sua principal concessão. Bom, vou começar pela segunda. A relação com a Prefeitura de São Paulo é ótima, é excelente, né? Nós temos, o prefeito tem se mostrado, tem elogiado o trabalho da companhia, nós temos uma relação excelente. Portanto, não há degradação nenhuma, pelo contrário, nós estamos
Inclusive, no programa Novo Rio Pinheiros, nós estamos trabalhando a questão do lixo flutuante, que é um problema importante aí no projeto. Estamos trabalhando de forma muito alinhada com a SP Regula, que agora vai receber as atribuições da ANLURB, que está sendo desativada, né? E no sentido de termos usinas de reciclagem, ou seja, uma relação excelente, né? Está indo muito bem, não temos problema nenhum. O comitê gestor já teve sua primeira reunião com resultados excelentes, não temos nenhum problema. Com relação a porquê dessa ação, o que nós podemos, nesse momento, dizer é que não fomos citados, né? Então, não temos como nos manifestar em relação a essa ação. Na medida em que formos citados, vamos responder tempestivamente. No momento, como não fomos citados, não posso fazer nenhum comentário em relação a essa ação. Ok. Bom, vamos para a próxima pergunta, é do Christian Faricelli, da Absolute Invest. Ele pergunta: o discurso da empresa é extremamente otimista. Parece que a companhia está sendo bem gerida e todos estão muito satisfeitos. Com a ação nas mínimas, incluindo mínimas históricas em diversas métricas, mesmo com o melhor ambiente regulatório da história e regulação estadual melhor estabelecida, qual o plano da empresa para mudar isso? O que o acionista majoritário pensa a respeito? Como grande acionista minoritário que sou, gostaria de ver muitas mudanças na empresa, que tem decepcionado todos os minoritários operacionalmente e nas decisões estratégicas. Doutor Braga. Olha, eu acho que o Christian deveria perguntar ao acionista majoritário o que ele pensa, né? Eu não posso responder pelo acionista majoritário, eu respondo pela empresa, né? É a empresa que tem 49,7% de acionistas minoritários, tá? Olha, essa questão de ações é uma questão complexa, né? Veja, nós estamos relatando para você, Christian, um lucro de 773 milhões nesse trimestre. Nós estamos acumulando para o ano que vem dividendos de 335 milhões para você, Christian. Ou seja, a companhia está sendo bem gerida? Sim, muito bem gerida. E agora com o Oswaldo, muito bem gerida também. Eu penso que essa questão do mercado de ações é complexa, ela vai além da companhia ela mesma, né? A Bovespa acumula perdas aí importantes nesse ano, né? Nós temos incertezas de natureza política muito importantes no país. Então, não dá para você relacionar uma ação mais baixa com má administração. Você tem que olhar o nosso balanço. Isso daí eu penso que foi muito claro. Não sei se o Oswaldo quer colocar mais alguma coisa aí, Oswaldo. Presidente, na resposta também, deixar claro que a nossa visão é que o valor de ação ela é influenciada por uma série de fatores exógenos que não estão somente dentro da companhia, tá? Com relação aos nossos números internos, a gente realmente é otimista, porque a gente vê que mesmo com uma alta inflação nesse período, o nosso resultado se manteve em linha quando a gente tira os efeitos extraordinários do segundo trimestre de 2020. Então, sim, nós somos otimistas, porque nós acreditamos na gestão que estamos fazendo e acreditamos que essa gestão ela vai dar futuros muito bons para nós. Ok.
Bom, vamos então para a próxima pergunta da Maria Carolina Carneiro, do Credit Suisse. São duas perguntas. A primeira pergunta é: o nível de provisões na Sabesp muito alto, maior que muitas empresas de saneamento e energia nesse trimestre. Pergunta é: tem expectativa de normalização com reabertura da economia? Alguma medida que pode ser tomada para melhorar níveis? Tá? E depois tem aqui, continua, e alguma atualização sobre o plano de avaliação da participação do Estado na Sabesp e possíveis implicações futuras a partir do estudo modelo de controle e estrutura societária. Então, estou achando que são... Primeira, então, vamos voltar, é o nível de provisões muito alto pelo setor, o que nós estamos fazendo. E a segunda, alguma medida tomada em relação a isso, e está confuso aqui, está um pouco confuso. E alguma atualização sobre o plano de avaliação de participação do Estado de São Paulo na Sabesp e possíveis implicações futuras. Eu acho que aqui está falando sobre a estrutura societária. Então, doutor Braga, são duas. Estrutura societária. Isso, veja, é uma pergunta que tem que ser feita para o controlador, né? Não é aqui nesse âmbito que nós vamos poder responder. Não sei se o Oswaldo tem alguma colocação em relação a provisões que ela está colocando aí. Em relação ao acionista controlador, é exatamente isso. Em relação às provisões, se é que eu estou entendendo, ela deve estar falando em relação à PSLD. Sim, com a volta da economia, a gente espera que esses índices vá para números mais baixos. Mas isso a gente só vai ter certeza quando realmente tiver a economia mais normalizada. Porque, como eu falei lá anteriormente, essa pandemia aumentou o nível de inadimplência, isso é um fato. Certo? Mas a gente espera que nesse movimento agora, nesse segundo semestre, as coisas vão para números normais. Com relação às outras provisões, elas seguem os critérios contábeis adequados. Se o Marcelo Miag quiser falar alguma coisa, fique à vontade, Miag, mas nós temos certeza de todos os índices de provisões que estão sendo feitos. É isso, bom dia a todos, né? Acho que os critérios contábeis são a contingências, né? Ele segue padrões de níveis quando ele tem uma probabilidade de perda provável, né? Ele nesse trimestre para com o ano passado ele tem alguns eventos específicos, mais pontuais, né? E de PSLD é isso, né? Então a gente concebeu um aumento na inadimplência nesse trimestre, né? Eu não fiz essa comparação com o mercado elétrico de energia, né? Mas a Sabesp está percebendo isso, né? A gente vê também quando a gente compara trimestre contra trimestre, no trimestre do ano passado a gente não estava, na nossa parte social, a gente deu a isenção, né, para residencial social e favela, né? Nesse trimestre a gente já tem aumento para essa classe. E essa classe a gente sabe que é uma classe, né, mais penalizada quando a gente tem esse tipo de crise e eles começam, talvez, ter mais inadimplência nesse período e por isso essa inadimplência desse segundo TRI 21, ela também dá um incremento. Tá bom? Acho que era isso. Tá bom. Então vamos para a próxima pergunta aqui. A próxima pergunta é da Liliana Young, do banco HSBC. Ela começa, são várias perguntas. Na primeira pergunta é: doutor Braga, qual o novo plano estratégico por detrás das mudanças no topo da administração? O foco é novos negócios? Mas qual, rapidamente, a Sabesp pode expandir de forma inorgânica? Ou seja, mas qual é o plano e, rapidamente, se a Sabesp pode expandir de forma inorgânica? Eu vou ler essa e depois, continuando. Qual o orçamento da diretoria de novos negócios? E a terceira pergunta, vamos ler todas, né? Doutor Oswaldo, pode definir segundo resultado, pode definir aqui eu me confundi, segundo resultado operacional piorou em relação ao ano passado e em relação ao primeiro TRI 20. Há, na sua visão, espaço para corte de custos e despesas ou não? Qual seria a prioridade número 1 em sua nova posição? 4, vocês acreditam ser
beneficial, né, benéfico à Sabesp, ter um parceiro estratégico na holding de controle da Sabesp. Grata. Então, vamos uma, doutor Braga. Eu vou começar. Olá, Lili, tudo bem com você? Lili, ela faz umas perguntas muito boas, realmente. Olha só, você está falando em holding Sabesp, mas nós não temos uma definição clara de como essas coisas vão se desenvolver. Não é? Nós não temos. E aí eu ligo com o novo plano estratégico, né, que você perguntou na pergunta 1. Veja, o que nós temos muito claro é que nós temos que universalizar o saneamento no estado de São Paulo. Nós temos que rigorosamente cumprir as metas dos nossos contratos de programa. Isso ao longo dos próximos anos, até 2033, de acordo com a lei, etc. Né? Então, isso é algo absolutamente claro, que não muda no nosso plano. O nosso plano estratégico tem esse objetivo importantíssimo da universalização. Depois, nós temos a questão do ESG. Nós estamos trabalhando para mostrar que a nossa companhia é uma companhia que tem o ESG no sangue, no DNA, que nós precisamos demonstrar isso mais claramente para os nossos investidores, para aqueles que emprestam para que nós possamos cumprir a nossa tarefa. Né? Nós temos ações muito importantes que vão continuar na área social, na área do meio ambiente e na área da governança. Nesse plano estratégico nosso também, nós temos a visão de que, ainda dentro da nossa missão do saneamento, nós temos a economia circular. Nós temos o resíduo sólido, que faz parte da nossa missão, né? Como uma empresa de saneamento. Mas é uma oportunidade muito interessante essa de trabalhar a economia circular, de transformar não só o lodo das nossas estações de esgoto, que já temos lá em Franca, a produção do gás metano para mover a nossa frota, mas também agora numa linha de olhar nossas outras estações de tratamento de esgoto com essas tecnologias, né? E encaminhar também para um negócio novo, que é o resíduo sólido, né? A transformação do resíduo sólido em energia, em gás, dentro do conceito de economia circular. Então, a companhia tem essa visão, né? Universalização, resíduo sólido, economia circular e ESG estão dentro da nossa visão estratégica na companhia. Não sei se, eventualmente, Oswaldo gostaria de adicionar alguma coisa. Eu queria falar exatamente isso. Em relação à parceiro estratégico para a holding, esse é um assunto do acionista majoritário, né? Nós não temos uma holding, se assim decidirem formar uma holding, é o acionista majoritário quem vai tomar esse tipo de posição. Tá? Então, eu não consigo, a companhia não consegue se pronunciar a esse respeito. Com relação a corte de custos, que foi uma coisa mencionada, isso é sempre, né? A busca pelo corte de custos é uma das verdadeiras missões dessa empresa. Ela precisa tornar o serviço o mais barato possível. E isso ela pode conquistar tanto com o uso de novas tecnologias, como através da aquisição de parceiros, como o próprio presidente falou. O aproveitamento do lodo, ele traz, além de
de trazer uma questão econômica de reaproveitamento, você traz uma questão de redução de custo no operacional, e você não vai precisar pagar para depositar da destinação final desse lodo, né? Com relação à minha primeira preocupação, a minha meta número 1, o que eu posso dizer claramente é o seguinte, é manter o orçamento sob controle do que foi aprovado para o período de 21 e 27. Ou seja, essa é a nossa busca na financeira todos os dias. A gente quer que esse orçamento seja executado da maneira como está, tanto a parte de investimento, captações e das despesas. Então, isso é assim um mantra que a gente segue aqui todos os dias e deixa isso bem claro todos os dias para todo o restante da companhia. Tá. Bom, acho que vamos seguir aqui para a próxima pergunta. A próxima pergunta é do Marcelo Gonçalves, da Versa Asset. No caso em que a empresa esteja abaixo da receita requerida, o ajuste de tarifa para atingir a receita requerida será definido em abril, maio de 2022? Pergunta. Sim, acho que já respondemos essa pergunta, não? Isso. Sim, Já essa pergunta respondemos? já foi feita. Tá, ok. É que chegou de outra pessoa. Perfeito. Bom, vamos ver aqui. Aqui a gente está agora Mas, aguardando sendo perguntas. objetivo, sim, se ficar abaixo, nós vamos ter um reajuste em abril, em função da mudança da estrutura tarifária. A resolução da Arcesp nos dá essa garantia de correção se a receita for abaixo da requerida. Perfeito. Bom, estamos aguardando aqui mais alguma pergunta, ou senão eu já vou abrir para os jornalistas aqui. Vamos esperar um pouco. Doutor Braga, Oswaldo, ou já abrimos para jornalista? Abrimos. Podemos abrir para Então, os jornalistas, sim, claro. Podemos abrir. então está aberto. Temos mais 15 minutos aqui pela programação. Você... Bom, aqui tem uma pergunta que entrou, então, da Thaís Irata, do jornal Valor. A pergunta é: o leilão do Amapá será dia 2 de setembro, a menos de um mês. A Sabesp está estudando este ativo? Há possibilidade de participar? Sobre o setor de resíduos sólidos, o acordo com o Diadema foi assinado há cerca de um ano. Qual é a dificuldade para o avanço? Continuando, a viabilidade econômica e a atração de um parceiro privado são entraves para levar adiante o projeto? Há outros alvos para a implementação dessa estratégia de novos negócios? Doutor Braga, Oswaldo? Pois não. Bem, o leilão do Amapá está aí, né? 2 de setembro. Como eu já tinha respondido a pergunta do Juliano sobre isso, nós estamos analisando, mas ainda não temos uma posição final sobre isso. Com relação a Diadema,
nós temos alguns planos lá na região do ABC, num nível assim mais de regionalização, né? Estamos em entendimentos com o prefeito, o novo prefeito que tomou posse agora, lá em Diadema, no sentido de achar uma solução regional com relação ao resíduo sólido, né? Isso o Oswaldo pode fazer algum comentário aí, uma vez que esse tema aí do resíduo sólido, de novos negócios, está lá na seara dele. Oswaldo, você quer comentar um pouquinho sobre isso? Bom, presidente, existem várias iniciativas aqui a respeito da economia circular e do uso do resíduo sólido, tá? Nós estamos analisando uma a uma, agora com a entrada do Marcelo, nós vamos colocar isso de um plano, podemos analisar o retorno que essas iniciativas dão realmente, e a gente vai fazer com que a Sabesp, que tem no seu DNA a questão do meio ambiente, participe dessa política de resíduos sólidos mínimos, tá? E a gente espera também, com isso, agregar receita à companhia. Ok, então temos aí uma pergunta do Henrique Peretti, do JP Morgan. Vocês poderiam comentar os potenciais impactos da reforma tributária para a companhia? Como ficaria o pagamento de dividendo e se haveria alguma mudança na política? Oswaldo. Olha, acho que ainda é muito complicado. A gente está modulando isso ainda. Nós não temos uma resposta final a esse assunto, até porque a gente precisa saber realmente qual o texto final que vai ser aprovado. Tá? Na nossa ideia, a gente ia continuar com a mesma política de distribuição de dividendos, tá? Até para poder cumprir todos os nossos compromissos de investimento. Então, a gente continuaria com o mesmo percentual que está. Agora, isso é uma definição que o acionista majoritário vai ter que tomar na sua assembleia, certo? E se houver alguma determinação no contrário a esse sentido, a gente vai ter que analisar para ver os impactos disso. Essa política de 25%, enquanto não tem a universalização, está no nosso estatuto, isso vai ser mantido, sem dúvida nenhuma, né? Por isso que nós estamos correndo com essa universalização, tá certo? Isso também faz parte da nossa política, faz parte da nossa estratégia da diretoria. Ok. Bom, então vamos para a próxima pergunta. A Liliana Young, ela retorna, agradece as respostas iniciais, mas continua perguntando qual seria o orçamento dado à diretoria de novos negócios e como os investimentos em novos projetos são aprovados pela Sabesp. Na nova estrutura administrativa, exige-se a aprovação por maioria simples dos diretores para novos projetos ou mudanças de orçamento? O diretor financeiro, Dr. Oswaldo, tem poder de veto? Gostaríamos de entender melhor o processo da tomada de decisão e a governança corporativa, ponto-chave de falta de entendimento por parte dos investidores. É isso. Bom, eu posso, Oswaldo obviamente vai falar sobre o orçamento, mas o que eu posso dizer do ponto de vista de governança, né? Nós temos uma estratégia de novos negócios que prevê alguns itens, entre eles que, vamos dizer, o novo negócio traga resultados efetivos do ponto de vista financeiro para a companhia, né? E, portanto, no âmbito da diretoria econômico-financeira, é que essa análise é feita
quanto à conveniência econômica para a companhia. Quer dizer, nós não vamos analisar, no âmbito da diretoria, algo que não seja rentável, algo que não dê resultado financeiro. Aí, um projeto que tenha resultado financeiro, que tenha, vamos dizer, contribuições ambientais, sociais, né? Ele, então, é apreciado pela diretoria, né? E na diretoria, em geral, nós temos, até hoje, tido decisões por consenso. Raramente nós temos uma situação em que resulta 4 contra 2, 2 contra 3. Não, nós temos trabalhado na linha do consenso, né? Mas, se necessário votar, vota-se, e é maioria simples que sai a decisão da diretoria. E aí esse assunto sobe ao Conselho de Administração, que é quem, então, finalmente que dá a palavra final, sim, esse negócio vai adiante ou não. Oswaldo, você quer comentar mais alguma coisa? Só para esclarecer, é exatamente o que o senhor falou, presidente. A diretoria financeira não tem poder de veto, certo? Mas as decisões que nós estamos praticando hoje em dia na diretoria, a esmagadora maioria por consenso, e todos os princípios econômicos são analisados em qualquer decisão que a diretoria econômica toma. Tá? Com relação ao orçamento específico da área de novos negócios, nós estamos trabalhando agora, iniciando os estudos para o orçamento de 2022. A gente vai colocar no pipeline desse orçamento todos os projetos novos que aparecerem. Tá? Sempre mantendo claro que todo negócio terá que dar retorno para a companhia dentro das taxas por ela pedir. Certo? Então, isso faz parte do nosso processo e vamos continuar trabalhando dessa maneira claramente. A gente tem uma estratégia de novos negócios a serem seguidas e a gente vai seguir exatamente do jeito que o presidente falou. Perfeito. Vamos seguindo agora. Tem uma nova pergunta da Thaís Irata, do Valor. Ela gostaria de saber como a Sabesp está renegociando os seus contratos para adequação do novo marco legal. A empresa trabalha com a perspectiva de extensão de prazo como reequilíbrio? Perguntou. Doutor Braga, Oswaldo. Muito bem. É uma pergunta muito boa, porque a Thaís já deve ter lido o decreto, né, Thaís? E que tem lá umas questões relacionadas com extensão de prazo, né, de contrato, né? Isso daí vai ter que ser visto contrato a contrato, né? Se o contrato, na nossa visão, é um ato jurídico perfeito, né? As partes combinaram, e tem lá as cláusulas, e isso não pode ser modificado por nada. Não há decreto que vá modificar um contrato assinado entre as partes. Isso é uma cláusula pétrea, né? Eu não sei aí, não sei o número do artigo da Constituição Federal que deve garantir isso, mas é uma coisa muito, muito clara. Então, nós estamos olhando essa questão vamos dizer, da revisão do contrato para atender as metas 2033 da 14026, em articulação com o nosso cliente, que é o município. E aí vendo o que é possível fazer, porque você tem duas opções.
ou você aumenta a tarifa, no caso que não consegue atingir naquele prazo, para fazer as coisas mais rapidamente, você precisa de mais recurso, ou você estende o prazo de acordo com aquilo que o seu cliente está disposto a fazer. E com isso a tarifa fica menor, né? Mas a esmagadora maioria dos nossos contratos estão todos dentro da 14026. Não temos nem preocupação com isso. Alguns vão ter que ter ajustes, né? E aí a gente está considerando as duas coisas, né? O aumento da tarifa, eventualmente, ou a extensão do prazo. Oswaldo, Marcelo, não sei se vocês quiserem colocar um pouco mais detalhe. É exatamente isso que o senhor falou, presidente. A imensa maioria dos nossos contratos já está adequado à universalização em 2033, certo? Então, esses contratos, a questão é só de fazer a análise deles e a demonstração da nossa capacidade, claramente, em relação àqueles contratos. Em relação aos contratos que não contemplarem isso, a gente vai ter que ver como se mantém o equilíbrio econômico-financeiro desse contrato, uma vez que a gente realmente considera ele como ato jurídico perfeito. Então, a gente tem essas duas possibilidades. Ou a questão realmente da dilação do prazo, ou a questão do aumento da tarifa. Tá? Esses casos, eles são pontuais, eles são muito poucos em relação ao nosso número de contratos, mas serão analisados um a um para a gente ver qual o melhor tratamento a ser dado a isso. Marcelo, você quer alguma Não, doutor Oswaldo, acho complementação? que o senhor e o doutor Braga já cobriram aí o tema. Está excelente. Ok, eu pergunto aqui, eu estou vendo que não entrou mais perguntas até agora. Estamos aqui próximo do nosso tempo. Doutor Braga, vamos dar mais um minuto aí para ver, e Oswaldo, se entra mais uma pergunta, e depois encerramos. Sim. Tudo bem, Vamos vamos lá. aguardar mais um minutinho aí. Quem sabe a Vamos Lili ver. ou a Thaís, que nos tem acompanhado há muito tempo. Mas acho que cobrimos um bom pedaço aí com os novos negócios, né? Com a questão tarifária, de reequilíbrio no ano que vem. Achei que foi alguma preocupação importante aí, né? A questão das provisões, acho que a questão de diadema, dos resíduos sólidos, ESG, as estratégias da companhia. Eu acho que cobrimos bastante em relação ao resultado do segundo TRI. Mas acho que se talvez não tiver nenhuma outra questão, poderíamos dar por encerrado, né? Agradecer a participação de todos, dizer de novo, né, que essa companhia continua no seu caminho de prestar bons serviços ao saneamento, continua líder no Brasil, na América Latina, terceira maior companhia de saneamento do mundo, só perdemos aí para a Suez e para a Veolia, né? Então, dizer a todos que estamos trabalhando duro para que os nossos acionistas sejam bem remunerados e, principalmente, que a população seja muito bem atendida com água de qualidade, esgoto coletado e tratado. Muito obrigado a todos. Obrigado.